E esse primeiro hino que nós vamos louvar hoje, ele chama Fonte Inesgotável. Esse é um hino que o Senhor me deu no meio dessa pandemia, em um dos cultos de oração que o Mozart fez lá de casa. O Senhor, ele falou sobre fonte inesgotável e enquanto ele pregava, o Senhor me dava a letra, a melodia. Eu quero cantar hoje com vocês, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Como Mozart já disse, Deus, ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte inesgotável de tudo que a gente precisa. Tu és a fonte de tudo que eu preciso, inesgotável. É o seu amor por mim, eu irei das tuas águas beberei, águas que jorram do teu trono para mim. Fonte inesgotável de amor, tesouro desejável do meu interior. Eu correrei para teus rios, ó Senhor, com águas que limpam e saciam minha sede. Fonte inesgotável de perdão, dono dos meus dias e do meu coração. Tudo que anseio encontro em ti, ó Senhor. Tu és fonte inesgotável. Tu és meu grande amor, meu grande amor. Vamos declarar junto. Tu és a fonte de tudo que eu preciso, inesgotável. É o seu amor por mim, eu irei das tuas águas beberei, águas que jorram do teu trono para mim. Fonte inesgotável de amor, tesouro desejável do meu interior. Eu correrei para teus rios, ó Senhor, com águas que me limpam e saciam minha sede. Fonte inesgotável de perdão, dono dos meus dias e do meu coração. Tudo que anseio encontro em ti, ó Senhor. Tu és fonte inesgotável. Tu és teu grande amor, teu grande amor. Tu és teu grande amor. Tudo que eu quero está em ti, Senhor. Tudo que anseio está em ti, Senhor. Não, não há outro como tu, Jesus. Como tu, Jesus. Rei do meu coração, Rei do meu coração, meu grande amor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, Ele é o nosso grande amor. Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos.
Glória a Deus. A Thelma comentou aqui na hora do louvor que ontem, irmãos, sábado, quando foi durante a semana, a Thelma havia me falado para gravar o devocional, né? Tinha me lembrado, essa semana é você para estar gravando o devocional para a igreja. Aí eu acordei no sábado, eu falei, preciso gravar o devocional. Só que eu acordei com um louvor na minha cabeça, que é esse: Tu és bom, bom, bom. Fiquei o dia inteiro com esse louvor na cabeça. Inclusive, eu fui fazer um negócio no sábado, lá em casa, eu coloquei o louvor para tocar, fiquei ouvindo o louvor durante o sábado. Aí quando foi à noite, eu fui sentar para gravar o devocional. Na hora que eu abri a palavra, o Senhor me deu pro devocional. Na hora que eu fui gravar o devocional, o Senhor me deu uma palavra que fala que o Senhor é bom e o amor dele dura para sempre, né? Irmãos, foi na hora, a Thelma me mandou uma mensagem, do nada, ela me mandou uma mensagem falando: amanhã eu quero louvar um louvor, aquele Tu és bom, você conhece? Na hora, irmãos. Aí eu peguei e contei para ela o que aconteceu, né? Eu falei: Thelma, olha, é de Deus, viu? O Senhor queria ministrar com a igreja isso mesmo, que o Senhor trouxe ao meu coração. É de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, abrir as vossas Bíblias, quem puder, lá no livro de Mateus. Obrigado. Estou preparado. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Pessoal que está nos acompanhando através das lives, puder também abrir suas Bíblias nesse momento. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, quem puder. Nesse momento vamos estar nos conectando com o Senhor. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, Deus eterno, Deus altíssimo, nesse momento, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha na minha vida. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre a tua misericórdia na minha vida, que o Senhor derrame, Pai, da tua graça sobre mim. Eu por si só, Senhor, não tenho capacidade nenhuma, Pai, de ministrar sobre essas vidas, de trazer de fato um impacto nessas vidas. Mas, Pai, com a presença do Espírito Santo, com a sua misericórdia, com a tua unção, eu sei, Pai, que o Senhor é capaz de me dar autoridade. O Senhor é capaz, Pai, de me dar unção. O Senhor é capaz, Pai, de me dar preparação, de me dar autonomia segundo o Espírito para ministrar essas vidas, Pai. Eu creio, Pai, que através do seu Espírito Santo, Senhor, as vidas que estão aqui não vão sair daqui vazias, não vão sair daqui da mesma forma que aqui entraram, Pai, mas vão sair daqui, Senhor, cheias de algo novo, cheias, Pai, do seu Espírito. E não vai ser pelo Vitor, vai ser, Pai, pelo agir do teu Espírito Santo. Que eu não fale, Pai, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas que eu fale aquilo que o seu Espírito Santo quer ministrar sobre cada coração. Então, Pai, me coloco 100% à sua disposição nesse momento. Me coloco, Pai, em tuas mãos como vaso, me coloco em suas mãos como instrumento, como apenas um canal para ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, haja em cada coração. Abra, Senhor, os olhos espirituais. Tira, Pai, qualquer tipo de dispersão, qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo, Pai, de coisa que venha, Pai, distrair qualquer pessoa, Pai. Eu não aceito, em nome de Jesus, toda preocupação,
Senhor, toda distração, sai, Pai, da mente de cada um, em nome de Jesus. Todo sono, toda distração, eu não aceito em nenhuma vida aqui, Pai. Vem ministrando, Espírito Santo, para que nós que estamos aqui possamos absorver, possamos, Pai, receber a Tua palavra e o Teu poder e a Tua unção nessa noite, em nome de Jesus, Papai. Te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, quem puder, aplauda ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos aqui diz no momento que Jesus foi tentado pelo diabo, o momento que Jesus estava ali no deserto. Jesus tinha jejuado, a palavra nos conta, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus estava sem comer, estava sem se alimentar. E naquele momento o diabo aparece para ir justamente no ponto fraco de Jesus. Jesus era Deus, porém ele estava como homem, como ser humano, em formato humano. Ou seja, Jesus sentia fome, sentia sede, sentia frio, sentia calor. Todas as sensações que nós temos como seres humanos, Jesus tinha. E o diabo foi justamente no ponto delicado de Jesus naquele momento, que era a fome. Jesus que estava muitos dias sem comer. E o diabo disse: se você é realmente filho de Deus, se você é realmente Deus, faça com que essas pedras se tornem alimento, se tornem pão, né? E Jesus, como nós lemos, Jesus responde: não é só de pão que vive o homem, não é só das coisas físicas, não é só das coisas terrenas, mas sim da palavra de Deus, mas sim do que sai da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Aqui está dizendo, Jesus está dizendo que o pão ele pode ser alimento para o corpo, mas o alimento para o espírito é ouvir a voz de Deus. Então naquele momento Jesus estava fortalecido, podia estar fraco fisicamente, podia estar com seu corpo físico fraco, mas ele estava com seu espírito forte. E é isso que ele nos ensina nessa passagem. Por mais que a gente esteja com necessidades físicas, por mais que a gente esteja precisando de suprimentos físicos, suprimentos terrenos, né? Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua necessidade, por mais que você esteja necessitando do que quer que seja fisicamente e aqui humanamente, se você estiver com o seu espiritual fortalecido, com o seu espiritual forte, você vai poder lidar com todas as coisas. É isso que Jesus nos ensina. Porque nós não dependemos só do físico, não dependemos só do terreno, mas dependemos do que sai da boca de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje dizendo que tudo que sai da boca de Deus, tudo que o Senhor fala, é alimento para nós. A nossa fonte de vida, a nossa fonte que é o que? O que a gente se alimenta, o que a gente absorve, deve ser o que sai da boca de Deus, deve ser a palavra de Deus. Porque nós temos essa carcaça aqui, temos o nosso corpo, somos humanos, mas nós temos um espírito que precisa ser cuidado, precisa ser alimentado. E a forma da gente se alimentar, espiritualmente falando, é ouvir a boca de Deus. E da mesma forma que quando Jesus esteve aqui na terra, quando Jesus passou aqui como humano, a fonte, o alimento era o que ele falava, era o que saía da boca dele. Mas ele não nos deixou desamparados. Ele deixou a palavra dele, ele deixou a Bíblia. E a Bíblia é a boca de Deus. Tudo que o Senhor quer se comunicar conosco, tudo que o Senhor quer nos dizer, o Senhor quer nos falar, é através da boca dele, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia tem diversos escritores, tem um monte de escritores, homens que escreveram a Bíblia, mas só tem um autor, que é Deus. Amém? A mesma coisa, se eu quiser escrever um livro, eu posso chamar a Thelma para escrever para mim.
Se eu tiver uma história na minha cabeça, se eu tiver algo para relatar num livro, eu posso chamar a Thelma para escrever para mim. Eu posso chamar a Thelma para escrever para mim, só que eu vou falando para ela. Olha, no primeiro capítulo pode ouvir através da oração ou através de outra pessoa também. Deus pode usar profetas para falar com você. Sim, pode. Mas a fonte principal de comunicação entre nós e Deus é a palavra de Deus. Amém? Se você quer ouvir verdadeiramente a voz de Deus e não ter dúvidas de que é genuína, não ter dúvidas de que é verdadeira, se aprofunde na Bíblia, se aprofunde na palavra de Deus, porque é dali que sai aquilo que Deus quer falar conosco. Que a palavra diz que a palavra dele se renova a cada dia. Amém? Glória a Deus. Então é necessário, irmãos, que a gente tenha fixo que a Bíblia é o registro documental, é o registro em papel que a gente tem da voz de Deus. É o registro físico, apalpável que a gente tem da voz de Deus, né? Então é necessário a gente ter isso bem fixo em nossos corações, que a Bíblia é a boca de Deus. E dentro disso eu escolhi como tema da mensagem de hoje, para estar ministrando com os irmãos, o tema verdade sobre a palavra de Deus, né? Porque muitos de nós sabemos que sim, Deus comunica por nós através da palavra, mas nós não sabemos às vezes na prática como que funciona a manifestação da vontade de Deus através das palavras. A gente não sabe na prática como que Deus se comunica conosco através das palavras. E a primeira verdade sobre a palavra de Deus que eu quero falar com a igreja é de que a palavra de Deus, ela é ordenativa. A palavra de Deus, ela tem como característica ser de ordem. Lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, é o primeiro versículo da Bíblia, primeira palavra da Bíblia, primeiro capítulo e primeiro versículo da Bíblia, já começa dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, a voz de Deus disse naquele momento: haja luz, e houve luz. Então a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus já começa contando para a gente que a primeira característica da voz de Deus é que ela é ordenativa. A Bíblia já começa nos contando sobre a natureza ordenativa da palavra de Deus. E isso não foi visto apenas na criação. A natureza da voz de Deus não é apenas criativa, mas ela é também operativa. No momento que Jesus esteve aqui na terra, no momento que Jesus esteve desempenhando o seu ministério aqui na terra, nós sabemos que Jesus, ele operou diversos milagres. Conhecemos diversos milagres que Jesus operou. Jesus expulsou demônios, ele operou diversas maravilhas. E em todos os acontecimentos que Jesus manifestou a glória dele, que ele operou milagres, que ele expulsou demônios, tem um momento que ele acalmou o mar. Diversos feitos de Jesus terrenos foi através da expressão de ordem da palavra dele. Foi através da palavra dele de ordem. No momento que ele curava, ele falava, né, para as pessoas que ele curava: você está curada, né? Temos diversos exemplos. No momento que ele acalmou a tempestade também, ele ordenou para que o mar se acalmasse. Ele falou: acalme a tempestade. Jesus ordenou. Então vemos aqui que a palavra de ordem de Deus, ela tem um significado, tem a natureza não só criativa, não só de criar as coisas, mas sim de operar. E assim é nas nossas vidas. Às vezes a gente quer ouvir uma voz falando no nosso ouvido de operar. A gente quer ouvir uma voz falando: faça isso, faça aquilo, ou você está curado, você não está curado. Mas o Senhor quer falar conosco que a forma com que Ele vai ordenar a nós é através da palavra de Deus. Então, irmão, tem intimidade com a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que Ele pode dar uma palavra de ordem para você, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. É através da palavra dele. Hoje Ele não está mais aqui como homem, fisicamente,
mas o Espírito dele está entre nós. E através do Espírito dele, ele se manifesta para nós através da palavra. Amém? Glória a Deus. A segunda verdade sobre a palavra de Deus que eu quero trazer para os irmãos é de que a palavra de Deus, ela é fonte de fé para nós. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz a seguinte coisa: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, nós só temos conhecimento de que Jesus operou milagres, de que Jesus operou maravilhas, de que Jesus expulsou demônios, através das Escrituras. É o registro, documento que a gente tem, que nos conta, que nos atesta do poder de Jesus. E quando nós vemos a manifestação da glória de Jesus lá atrás, através da palavra, a nossa fé é edificada. É quando a gente vê, irmãos, que Jesus realmente acalmou aquela tempestade, quando a gente vê que Jesus realmente curou aquele paralítico, que a gente vê que quando Jesus realmente curou aquela prostituta, quando a gente vê que quando realmente Jesus expulsou aqueles demônios na vida daquela menina, a nossa fé é fortalecida, nós somos edificados, porque a gente acredita naquilo. A gente vê o quão foi maravilhoso que Jesus fez, a gente vê os detalhes, a gente vê a forma que Jesus fez, a gente vê o que Jesus quer nos ensinar, e o nosso coração é preenchido de fé, porque nós cremos que o que Jesus fez lá atrás, Ele pode fazer hoje. Amém? E através disso, nós temos o nosso espírito edificado. Quando nós passamos por situações, por problemas, por mais que você se abata, porque você é ser humano, normal, você se entristeça, mas quando você lê a palavra e vê que Jesus curou doentes, que Jesus libertou endemoniados, que Jesus realizou milagres de fato, você fala: olha, eu creio, eu sei que os meus problemas são grandes, os meus problemas são difíceis, mas eu creio sim que Jesus pode realizar o que Ele realizou na minha vida. Eu creio que Ele pode fazer na minha vida também. Eu creio que Ele pode me curar, eu creio que Ele pode me libertar, eu creio que Ele pode fazer o que Ele fez nas Escrituras, eu creio que Ele pode fazer na minha vida. Sabe por quê? Porque você está sendo edificado, seu coração está sendo tomado por fé, e isso quem faz é o Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo entrar, quando você demonstra interesse na palavra de Deus, seu coração começa a gerar fé, começa a autogerar fé o seu coração, e você começa a acreditar que o que Jesus fez, Ele pode fazer na sua vida. Então é necessário sabermos que a palavra de Deus, ela deve ser a nossa fonte de fé. A sua fonte de fé não deve ser as notícias desse mundo, porque as notícias desse mundo estão cada vez mais desanimadoras. A sua fonte de fé não pode ser o sermão do lado, porque ele é ser humano, ele erra. Mas a sua fonte de fé deve ser a palavra de Deus, que é a boca de Deus. Se você se sente sem esperança, se você se sente sem perspectiva, sem fé, se você acha que você está sem fé, eu te proponho um desafio. Começa a ler sobre os milagres de Jesus. Começa a estudar o que Jesus fazia, o que Jesus faz. Começa a estudar do poder de Jesus. Começa a estudar o que Ele é capaz de fazer, porque eu tenho certeza que essa falta de fé vai embora rapidinho. Vai embora rapidinho. Porque quando você se dispõe a se aprofundar na palavra, a sua vida se enche de fé. Você é edificado. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, qualquer tipo de falta de fé, qualquer tipo de falta de esperança que esteja em algum de nossos corações, eu determino agora que vai embora toda falta de fé, toda falta de esperança. Eu não aceito. Espírito Santo, vem invadir cada coração com fé, que a nossa fonte de fé seja a Tua palavra, seja a Tua palavra, em nome de Jesus.
Aleluia. Não saia daqui nessa noite desanimado como você estava. Saia daqui dessa noite edificado que Ele pode fazer. Aquilo que você achava que não seria feito, Ele pode fazer. Sabe por quê? Porque a palavra atesta, a palavra conta, a palavra explica. E através dela, eu e você somos edificados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando um pastor vem aqui na frente, até eu mesmo, tudo que eu falo aqui para os irmãos, eu apenas estou reproduzindo aquilo que o Espírito Santo traz ao meu coração através da palavra. Eu não me inspiro no que eu simplesmente me dá na telha, o que eu acho. Eu não posso vir aqui falar o que eu quero, o que eu fui o que eu fui doutrinado em outro lugar, ou o que eu fui ensinado por alguém. Lógico, aprendi muito com muitas pessoas, aprendi com diversas pessoas que me instruíram, mas a minha fonte do que eu falo aqui, a minha inspiração é a palavra. Eu não posso vir aqui e falar o que não está na palavra. A minha base tem que ser a palavra. E da mesma forma que o Espírito Santo fala comigo através da palavra para falar com os irmãos, Ele também pode falar com vocês através da palavra. Da mesma forma que Deus se revela para mim através da palavra, Ele pode se revelar para você no seu íntimo, no seu secreto. Tem momentos, irmãos, que você fica esperando alguém te falar alguma coisa, mas tem momentos que nada do que falarem vai te satisfazer. Nada do que chegarem em você e falar vai preencher o que você precisa que seja preenchido. Tem momentos que eu posso ficar aqui 3 horas falando, mas não vai falar aquilo que você precisa ouvir. Tem momentos que é você e Deus, é você e a boca dele, é você e a palavra dele. Tem momentos que Deus só vai falar com você através da boca dele, e não através de outras pessoas. É importante ouvirmos outras pessoas? É importante assistirmos outras pessoas falar da palavra? Mas a nossa fonte genuína de ouvir a voz de Deus deve ser a boca dele, que é a palavra de Deus, amém? Então, irmãos, ter o hábito de ler a Bíblia faz a gente conhecer quem é Deus, faz a gente saber quem é o nosso Pai. Por mais que outras pessoas ministrando, falando, você também seja muito edificado, seja muito instruído, mas você só vai conhecer verdadeiramente quem é Deus através daqui, através da palavra de Deus. Aleluia. Nós temos, irmãos, algo que temos que valorizar muito, que é o acesso a Deus, é o acesso à voz dele. Em nenhum momento da humanidade se teve isso, que é o acesso direto a Deus, ouvir diretamente a voz de Deus, a boca de Deus, na palma da nossa mão, apalpavelmente, fisicamente. Nenhuma geração, nenhuma época da humanidade atrás teve isso que nós temos. Nós temos a voz dele, a boca dele. Então que nós venhamos valorizar, aleluia, o privilégio que nós temos, o fato de que nós podemos ouvir a voz dele em qualquer instante, em qualquer momento. Basta a gente estar disposto, basta a gente querer. Então, em nome de Jesus eu quero falar nessa noite, toda falta de vontade de ler a Bíblia, toda falta de vontade de estudar a palavra, toda falta de vontade de querer ler, de querer conhecer mais de Deus, de ter um momento para Deus, de ler a palavra, de se aprofundar, de estudar, toda falta de vontade, eu repreendo da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu não aceito que nenhuma falta de vontade, nenhum espírito de impedimento venha tirar a nossa vontade de ouvir a voz dele, de estudar a palavra. Ah, Vitor, mas eu tenho dificuldade, porque eu acho muito difícil a linguagem, eu acho muito difícil as palavras, eu não sei me localizar. Sim, é necessário ter um orientador, é necessário ter uma pessoa para te ajudar. Mas não deixe isso de desanimar. Corra atrás, tenha vontade,
porque é através da palavra dele que você conhece mais dele. E um bom filho sempre conhece bem o seu pai. Então, não caia nas estratégias do adversário, de que é muito difícil ler a Bíblia, eu não sirvo para isso, eu não consigo estudar, eu não tenho disposição, ou eu tenho muitos compromissos, eu não tenho tempo. Não caia nessa mentira, porque todos nós temos 24 horas. O que muda é a forma que cada um organiza essas 24 horas. Coloque as devidas prioridades da forma certa na tua vida. Não deixe que coisas menos importantes sejam mais importantes do que conhecer a Deus. Aleluia. Então não caia nas mentiras do diabo, de achar que Deus, que eu quero trazer para os irmãos. Glória a Deus. A terceira verdade que eu quero trazer é de que a palavra de Deus, ela cura e liberta. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 16 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos os enfermos. Aqui diz que a ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Jesus realizou aquela cura, aquele milagre, através da palavra dele, através da voz dele. Só que, Vitor, o que isso tem a ver comigo, com o fato de que, com a palavra de Deus de fato? Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 diz: e esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Irmão, observe que aqui Jesus não está falando o poder de realizar cura, o poder de realizar milagre. Eu não dou só para pastor. Jesus não fala eu dou só para pastor. Jesus não fala eu estou dando só para missionário. Jesus não fala eu estou dando só para obreiro. Mas Jesus, ele dá esse poder a todos nós, através da nossa palavra, através de nós. A cura pode ser realizada através de nós. Milagres podem ser operados através do Espírito Santo. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é a seguinte coisa: não ache que o poder de Deus e a glória de Deus vai ser manifestada só através da vida das outras pessoas. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você está de fato vivendo a palavra de Deus e ouvindo a boca dele, eu tenho certeza que milagres e maravilhas vão ser manifestadas através de você também. Aleluia. Se você tem ouvido de fato a voz de Deus, o Senhor vai realizar curas e milagres através da sua vida também. Se você está ouvindo a voz de Deus, a sua voz vai ser abençoada também. Se você está ouvindo a voz de Deus verdadeiramente, quando você emitir a sua voz, ela vai ter poder e vai ter unção também. Aleluia. A voz de Deus tem poder, mas quando você ouve ela e guarda no seu coração, a sua voz passa a ter poder também. No nome dele nós podemos expulsar demônios, nós podemos realizar milagres, porque quando nós guardamos a voz dele em nosso coração, de uma forma sincera e pura, a nossa voz também passa a ser abençoada, passa a ser repleta de poder e de unção. Amém? Glória a Deus. Então, tenha muito firme em vossos corações que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta. E quem ouve verdadeiramente a voz dele através da palavra, não vai ser amedrontado pelo mal, como diz aqui: nenhum mal algum imporão a mão, nenhum mal lhes fará mal algum.
e nenhum mal vai chegar à nossa vida quando a gente ouve verdadeiramente a voz de Deus. Porque a palavra nos conta que, espiritualmente falando, o instrumento de ataque que nós temos é a nossa boca. Quando a gente expulsa demônios com a autoridade do Espírito Santo, demônios são expulsos. Quando a gente declara cura, a cura é operada quando o Espírito Santo está presente, através da nossa boca. A nossa boca tem poder de fazer bem e poder de fazer mal, a palavra nos diz. A nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. A nossa boca tem poder de profetizar. A nossa boca, aleluia, quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, a nossa boca, aleluia, é fonte de água viva. A nossa boca é fonte de coisas boas. Quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, a nossa boca é fonte de vida. Aleluias. Não deixe que sua boca seja fonte de maldição. Deixe que sua boca seja fonte de vida. Sua boca só será fonte de maldição se você não está ouvindo a voz de Deus. Agora, se você está ouvindo verdadeiramente a voz de Deus, a sua boca, a sua palavra será abençoada, será profética, será de bênção para aqueles que estão à sua volta. Amém? Glória a Deus. A quarta verdade sobre a palavra de Deus é de que a palavra de Deus, ela traz arrependimento. Um dos poderes da palavra de Deus é nos trazer arrependimento. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 27 diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamou Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles. Mas os fariseus e aqueles mestres de lei eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Ou seja, aqueles homens religiosos que estavam ali naquele lugar questionaram Jesus, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Aqueles homens que eram religiosos, aqueles homens que eram santarrões, os fariseus, eles questionaram Jesus, falando: Jesus, por que você está comendo junto com esses pecadores, com esses homens? Aí Jesus foi e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui o Senhor está dizendo que Ele não veio para pessoas que estão sãs, para pessoas que não têm o que precisa ser tratado. Ele não veio para aqueles que estão totalmente saudáveis, mas Ele veio para os doentes. E quando a gente fala pelo lado espiritual é a mesma coisa. Eu tenho uma coisa para te falar: todos nós somos pecadores, todos nós somos doentes de alma. Todos nós não estamos aqui porque somos mais santos do que os outros. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores do que os outros. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Nós reconhecemos que precisamos de um médico para curar aquilo que a gente tem de doente. A gente reconhece que a gente precisa de tratamento. E o Senhor, que é o médico dos médicos, não veio para os que estão saudáveis. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores, aqueles que precisam de arrependimento. Aleluia. E todos nós, como pecadores, carecemos de um arrependimento verdadeiro. O Senhor só quer habitar em nós quando nós temos um coração sincero e puro, um coração arrependido dos nossos erros. Um arrependimento verdadeiro, eu costumo dizer que a diferença do arrependimento para o remorso é que o remorso é aquela culpa gerada pela consequência do ato. Por exemplo, eu errei e eu fiquei mal pela consequência que aquele erro gerou. Só que se aquele erro não tivesse gerado consequência, eu não estaria com aquele sentimento. Esse é o remorso. É quando você só se sente mal pela consequência e não por de fato o que você fez. Agora, um arrependimento verdadeiro, ele é marcado por desejo de mudança.
É um sentimento marcado por um sentimento de transformação. É um sentimento marcado por querer traçar uma nova rota, querer traçar um novo caminho, um novo rumo. Esse é o arrependimento verdadeiro. E é isso que o Senhor quer de nós, um arrependimento verdadeiro. Ele não quer um sentimento de culpa vazio. Ele não quer uma culpa momentânea, mas Ele quer um sentimento que gere desejo de transformação, de mudança. Esse é o arrependimento verdadeiro, e essa é a vontade do Senhor. A razão do arrependimento é gerar transformação. E para a gente entender de fato o que é ser transformado, é através da palavra. É a palavra que vai nos ensinar o verdadeiro sentido de transformação, o verdadeiro sentido de arrependimento, é através da palavra. Então, eu digo para você, se você quer ter uma mudança de vida, uma mudança de rumo, uma transformação na tua vida, se você quer um arrependimento verdadeiro, sem a palavra você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque é através da palavra que um arrependimento sincero se faz presente na tua vida. Amém? Então, se você tem um desejo de mudança, de transformação, se apegue na palavra. É lá que ela vai mostrar o que é um verdadeiro arrependimento, e vai te dar novos rumos, vai te dar uma nova rota, vai te dar um novo caminho. Amém? Glória a Deus. Para concluir, a quinta verdade sobre a palavra de Deus é de que a palavra de Deus, ela salva. Aleluia. A palavra de Deus, ela traz salvação. Em Lucas 19, capítulo 10 fala: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia, irmãos. Quando o pecado entrou no mundo, nós sabemos que lá atrás, com Adão, quando o pecado entrou no mundo, Deus rompeu a aliança que Ele tinha com o homem. Ou seja, o homem se distanciou de Deus. O homem que foi criado para a honra e para a glória do Senhor, naquele momento de pecado, de desobediência, ele rompeu com Deus. Naquele momento, ele perde a aliança que ele tinha com Deus. E o Senhor, para restaurar essa aliança, o Senhor, para restaurar essa aliança com o homem, Ele manda ao mundo que a palavra chama de último Adão, de segundo Adão, que é Jesus. Aquilo que o primeiro Adão quebrou lá atrás com seu ato de desobediência, aquilo que o primeiro Adão quebrou lá atrás, Jesus veio para restaurar. Jesus veio para restaurar aquela aliança. Através da vida de Jesus, do ato de amor dele na cruz, hoje nós podemos ser salvos. Hoje nós temos a salvação. Para resolver esse problema, Deus, Ele colocou em prática o plano perfeito, que foi a morte do seu Filho unigênito, que nos deu vida. A morte dele na cruz, o sacrifício de amor dele nos trouxe vida. E graças ao sacrifício de amor de Jesus, graças ao ato de amor, graças ao plano perfeito de Jesus, aleluia, hoje nós podemos ser salvos. Hoje nós temos a salvação, e nós só sabemos disso através da palavra. Aleluia. Hoje o sacrifício dele, fisicamente falando, está aqui. Hoje o sacrifício de amor dele se faz presente através da palavra. Hoje tudo que ele fez por nós, todo o sacrifício dele, aleluia, se manifesta para nós através da boca de Deus, que é a Bíblia. Aleluias. Então, se você não tem tido um relacionamento com a boca de Deus, com a palavra, se você não tem tido contato com a palavra de Deus, com a boca dele, você não tem se preocupado com o sacrifício de sangue que foi feito por você e por mim. Se você não tem compromisso, e se você não dá importância à boca de Deus, você não dá importância ao ato de amor que Ele fez para nos dar salvação. Se você se importa com o ato de amor dele, que nos propiciou a salvação, se você se importa com o plano perfeito do fato de Ele ter morrido na cruz por nós, se você se importa com isso, dê ouvidos à voz do Senhor. Deixe a voz dele penetrar no seu coração. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Guarde ela no seu coração.
Viva uma vida segundo a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Mostre que você ama a Deus. Mostre que você se importa com tudo que Ele faz por você e por mim, através de um contato verdadeiro, de um contato genuíno com a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, para finalizar, eu quero pedir rapidinho, para quem puder, fechar os seus olhos, aonde quer que você esteja, curve suas cabeças. Eu quero fazer agora uma intercessão em especial para toda falta de vontade de ouvir a voz de Deus, toda falta de vontade de se aprofundar na palavra do Senhor. E eu quero que você entregue o seu coração nesse momento para Ele e ouça a voz dEle, aleluia, falar ao seu coração nesse momento. Feche seus olhos, aleluia. Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu peço que o Seu Espírito Santo vá em cada coração. Pai, eu quero, Senhor, te pedir que toda falta de vontade de, aleluia, se aprofundar na Tua palavra, toda falta de vontade de viver o melhor de Deus que está na Tua palavra, que esteja na vida de alguém, venha partir em retirada, Senhor, aleluia, Pai, todo desânimo, aleluia, Pai, qualquer tipo de desculpa que nos impossibilite de ler a Sua palavra, de estudar a Sua palavra, saia de cada coração. Todo desinteresse, Pai, todo desinteresse, saia de cada coração. Toda dispersão, saia de cada coração. Eu determino, pelo poder da Tua palavra, aleluia, que nós viveremos tempos, nós viveremos dias, a partir de hoje, Pai, dias, Pai, de sede da Tua palavra, de fome da Tua palavra, aleluia, da mesma forma que Jesus estava naquele deserto, aleluia, e Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, assim seremos nós, viveremos, Pai, aleluia, seremos alimentados pela Tua palavra. Aleluia, Pai, manda agora uma chuva de fome, de sede da Tua palavra. Desperta em nossos corações, aleluia, uma ganância de buscar a Tua palavra, uma fome, uma sede em cada coração, disposição de Te buscar, disposição de aprender mais de Ti, disposição de conhecer mais de Deus. Aleluia, Pai, vem em cada coração, nos envolve e nos abraça, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, com Teu Espírito, e nos dê mais interesse, nos dê mais sede de Te buscar e de Te conhecer, Pai, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia.